Yeah. Yeah. Palpites de futebol para essa quinta-feira, dia 1º/10/2025. Mas não te peço, se você é novo no canal e ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo, pois tem vídeo todos os dias para vocês. Começamos aqui utilizando os jogos do Brasileirão. Temos aqui Botafogo e Bahia. Temos também a equipe do Internacional jogando em casa contra o Corinthians. E temos também Santos e Grêmio, confronto direto para tentar fugir aí do Z4, da zona de rebaixamento, ok? Então vamos lá, começamos com Botafogo e Bahia. Atualmente o Bahia está na 6ª colocação, empatada com o próprio Botafogo, que também tem 40 pontos aí na 5ª colocação. Então quem ganhar vai a 43 pontos e ultrapassa o Mirassol, caso o Mirassol perca o seu joguinho aí em casa, ok? Mirassol que vai jogar em casa contra o Bragantino. Se o Botafogo ou o Bahia ganhar, ultrapassa o Mirassol. Lembrando que o Botafogo tem um jogo a mais que o Mirassol e o Bahia. Então nesse caso é necessário que o Botafogo vença. Últimos 5 jogos entre Botafogo e Bahia, apenas 2 bateu a linha de over 1,5 e os 3 foram under. Isso mesmo. Na casa do Botafogo mesmo, os últimos 5 jogos de 2019 para cá, o Botafogo venceu 2, perdeu 2, empatou 1 contra a equipe do Bahia e o over 1,5 bateu em todos. E o Botafogo marcou em todos os jogos. Para essa partida eu peguei o que? Para sair pelo menos um golzinho na partida, o que independente de quem seja, e pro Bahia não meter 3 gols na equipe do Botafogo. Os últimos 5 jogos aqui, o máximo que o Bahia conseguiu meter foi 12 golzinhos aí no Botafogo. Então pro Bahia não meter 3 gols, um golzinho no Botafogo. Meu placar exato para esse jogo do Botafogo e do Bahia, eu vou chutar 2-1 Botafogo para ganhar do Bahia por 2-1. O outro jogo é Internacional e Corinthians. Por esse confronto é interessante, pois os últimos 5 jogos entre eles, pelo menos 4 bateu a linha de over 2,5. Isso mesmo, é um confronto bem over. Na casa do Internacional mesmo, vem de 3 empates de 2-2, que loucura, hein? Que loucura esse confronto entre Corinthians e Internacional. Para essa partida eu vou buscar um golzinho na partida, independente de quem seja, e pelo menos 5 escanteios no jogo, 5 ou 6, no caso 6 escanteios no jogo. Essa linha de escanteios vem batendo tranquilamente. Últimos 2, 3, 4 jogos vem saindo bastante escanteios. Dá pra gente buscar para sair pelo menos 6 escanteios nessa partida do Internacional e Corinthians. E o placar exato para essa partida eu vou chutar empate, hein? Principalmente com o Internacional em casa, dos últimos 5 jogos, perdeu 4 e só ganhou do Fortaleza por 2-1. Para essa partida eu vou chutar empate de 1-1 Internacional e Corinthians. O Santos vai receber a equipe do Grêmio. Esse confronto é confronto direto para fugir do Z4. Santos, que atualmente é o primeiro time fora da zona, com 27 pontos. O legal é que a diferença do Santos por Juventude, que é a primeira equipe dentro da zona de rebaixamento, é de 5 pontos. Mesmo que o Santos perca essa partida contra o Grêmio, o Santos não corre o risco de entrar na zona de rebaixamento. O Grêmio está na 10ª colocação com 32 pontos, 10 pontos de diferença do primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Então para o Santos é muito importante vencer esse jogo, pois assim abre uma vantagem avassaladora de pelo menos 8 pontos para o primeiro time dentro da zona. Para esse jogo do Santos, eu peguei o mercado de escanteios e cartões. Últimos 5 jogos aqui entre eles, a linha de ambos receber um cartão bateu tranquilamente. Escanteios também. Então para essa partida peguei para ambas equipes receber um cartão e para sair no mínimo 6 escanteios na partida. O placar exato para esse bilhete, para esse jogo no caso do Santos e do Grêmio, eu vou chutar aqui um favoritismo a favor da equipe santista. Eu vou chutar 2-1 Santos para vencer o Grêmio jogando em casa, hein? Santos jogando em casa para meter 2-1 no Grêmio. Então, bilhetinho com odd de 1.51, utilizando esses 3 jogos do Botafogo, do Internacional e do Santos, e os placares exatos. Jogo do Botafogo e Bahia,
jogo interessante, um 2-1 Botafogo é legal. Jogo do Internacional e Corinthians, 1-1 é interessante. Jogo do Santos e do Grêmio, 1-1 aí também é legal, ou 2-1 Santos aí também é interessante, esse placar exato aí, ok? Então, esse bilhete está bem interessante, bem favorável e dá sim pra gente buscar esse green. Também pelo Brasileirão, a gente tem o Vasco indo visitar a equipe do Palmeiras. Palmeiras que vai jogar em seu mando de campo, jogaço. Palmeiras é favorito para vencer essa partida, hein? É muito favorito. Palmeiras que tem 49 pontos, vencendo vai a 52. Complicou a situação do Palmeiras, pois o Flamengo venceu seu último confronto aí, venceu por 2-1 de virada, jogando fora de casa contra a equipe do Corinthians. Então o Corinthians conseguiu o feito de entregar contra o Flamengo, e o Cruzeiro também vacilou, tomou porrada pro Vasco, tomou 2-0. Então é necessário que o Palmeiras vença esse confronto, ok? Palmeiras que tem no total um joguinho a menos. Então, vencendo esse confronto contra a equipe do Vasco, ele ainda vai ter mais um jogo aí para tentar bater páreo a páreo aí com a equipe do Flamengo em pontos. Para esse confronto, vamos buscar a vitória do Palmeiras, bem favorável. Palmeiras que vem de 4 vitórias seguidas, meteu 3-0 no Sport, 4-1 no Internacional, 4-1 no Fortaleza, 3-1 no River Plate em casa. Últimos jogos entre Palmeiras e Vasco, 2 empates e 3 vitórias do Palmeiras jogando em casa. É jogo pro Palmeiras vencer, ok? Busquei aqui também mercado de escanteios contra o Vasco, coloquei pro Vasco não meter 4 escanteios no primeiro tempo, então under 3,5 cantos no primeiro tempo. O Vasco não meter 4 escanteios no primeiro tempo contra o Palmeiras, e para o Palmeiras meter 4 finalizações no primeiro tempo. Esse mercado de finalizações vem batendo tranquilamente. O mercado de gols também é interessante, daria para pegar um over 1,5 tranquilo nesse jogo do Palmeiras, pois os últimos 5 jogos do Vasco todos bateram a linha de over 1,5, e do Palmeiras também aqui todos os últimos 4 confrontos bateu a linha de over 1,5. O over 1,5 pode bater tranquilamente, mas eu preferi buscar a vitória seca do Palmeiras aí para vencer o Vasco e meter pelo menos 4 finalizações no primeiro tempo. Meu placar exato para esse jogo do Palmeiras e Vasco, eu vou chutar 3-1 Palmeiras, e o bilhetinho tá com odd de 1,50, bem favorável. Gostei desse bilhete e acredito sim que dá pra gente buscar nosso green. Ainda pelo Brasileirão, a gente tem mais 2 jogos interessantes. Temos o Mirassol jogando contra o Bragantino e meu Flusão jogando fora de casa contra a equipe do Sport, ok? Atualmente o Mirassol está na 4ª colocação, precisa vencer para ir a 45 pontos e se distanciar do Botafogo e do Bahia. O Bragantino que vem de 5 derrotas seguidas fora de casa. Perdeu para o Botafogo, Atlético Mineiro, Ceará, Botafogo novamente para o Cruzeiro. E o Mirassol dos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias e 2 empates. Em casa, o Mirassol não perde desde o confronto contra o Palmeiras no mês 2. De lá para cá, vem em total 3, 6, 9, 12, 14 jogos sem perder em casa. A equipe do Mirassol não tá de brincadeira. E contra o Bragantino, o Mirassol vem de 5 jogos seguidos marcando. De 2012 até 2022 jogando em casa, Mirassol marcou em todos os jogos contra o Bragantino. Então, para esse jogo, claramente o Mirassol é favorito, as casas estão colocando o Mirassol como favorito, por isso que vamos buscar um golzinho da equipe do Mirassol e acima de 3,5 finalizações no primeiro tempo. O jogo do Flusão é jogo para um golzinho, ok? Por isso que eu busquei últimos 5 jogos entre ele e Sport, saiu um golzinho pelo menos todos os confrontos, e claro, finalização a favor da equipe do Fluminense. Essa linha vem batendo tranquilamente nos últimos 5 jogos. Então, confronto entre Fluminense e Sport para sair um golzinho e 3 finalizações no primeiro tempo para a equipe do Flusão, hein? O jogo do Mirassol e Bragantino eu vou chutar 2-1 placar exato, e o jogo do Fluminense versus Sport eu vou chutar 1-0 Fluminense Sport. Fluminense que eu acertei o placar exato do último confronto dele fora de casa. Eu vou até dar uma olhada aqui contra quem foi aqui o último confronto do Fluminense fora de casa.
eu acertei o placar exato e acredito que posso acertar novamente. O Fluminense ganhou fora de casa de 1-0 da equipe do Vitória, isso mesmo, e a gente acertou aquele placar exato. Então para esse jogo eu vou buscar aí um golzinho da equipe do Flusão, hein? Então 1-0 Flusão aí contra o Sport, e Bragantino Mirassol 2-1, bilhetinho com odd 1.51, bem favorável, e dá sim pra gente buscar nosso win. Pela Liga dos Campeões, a gente tem dois jogaços aqui. Temos o Vila Real enfrentando a Juventus e também temos aqui a Napoli enfrentando o Sport. O jogo da Napoli versus Sport, eu aproveitei que a Napoli vem muito bem, apesar de vir uma derrota recente aí contra a equipe do Milan pelo clássico aí, onde valia a liderança do campeonato italiano. Assim o Milan passou a Napoli aí, empatou 12-12 em pontos e ultrapassou a Napoli pelo critério de desempate. Para esse jogo entre Napoli e Sporting, claramente a Napoli é favorito. Últimos 5 jogos em casa, ela venceu todos contra o Girona, contra o Olympiacos, Cagliari, Pisa. Então, por esse confronto eu não busquei vitória, eu busquei gols, pois o Sporting fora de casa também vem bem, não vem mal não, vem de 5 vitórias também fora de casa. Venceu o Estoril, Famalicão, Nacional, Casa Pia e venceu o Benfica aí pela Taça de Portugal, ok? Então para esse jogo eu vou a favor da Napoli mesmo assim, vou buscar um golzinho da equipe da Napoli e mais de 4,5 cantos na partida para sair no mínimo 5 escanteios. E o jogo do Vila Real versus a equipe da Juventus, eu vou buscar para sair um golzinho na partida, independente de quem seja, pode ser do Vila ou da Juventus. O Vila Real, que começou muito bem a La Liga, está na terceira colocação com 16 pontos, lutando ponto a ponto com Barcelona e Real Madrid. Barcelona que tem 19, Real Madrid 18 e o Vila Real vem logo atrás com 16 pontos. Começou muito bem a equipe do Vila Real, e a Juventus, que na Liga Italiana está na quarta colocação, também lutando ponto a ponto com a Roma, com a Napoli e Milan, que também tem 12 pontos aí. Então ponto a ponto, cara, duas equipes que vêm bem aí em suas competições. Para esse jogo, um golzinho independente de quem seja, 4 finalizações do Vila Real, pois jogando em casa finaliza bastante. Teve até um confronto deles pela Liga dos Campeões em 2022, onde terminou 1-1 na casa do Vila Real. Então jogo para sair 4 finalizações no primeiro tempo pro Vila Real e pelo menos 2 escanteios pro Vila Real. Juntando o jogo da Juventus com o jogo da Napoli, temos um bilhete com odd 1.50. Meu placar exato para esse jogo da Napoli e do Sport é um jogaço, é um jogo complicado. Para mim vai ser empate, por isso que eu vou chutar 1-1. É confronto de duas equipes que vêm muito bem aí em suas competições. Eu vou chutar 1-1 esse jogo da Napoli versus Sport, e esse jogo do Vila Real. Eita, jogo complicado pra gente saber quem vai ganhar, cara. Mas as casas estão dando aqui o Vila Real como um pouquinho de favorito. Tem um pouquinho de favoritismo, mas eu também vou de empate. Eu vou 1-1, Vila Real e Juventus. Vai que os dois jogos terminem em empate, hein? Então a gente vai de empate nas duas partidas, e as duas partidas terminar por 1-1, hein? Então bilhetinho com odd 1.50, bem favorável, e dá sim pra gente buscar esse guinzaço. O Manchester City vai jogar fora de casa contra o Mônaco, jogaço. Para esse jogo eu busquei o mercado de gols e um pouquinho de favoritismo a favor do Manchester City também, hein? Para esse confronto a gente vai buscar gols. Os últimos 2 jogos entre eles foi em 2017, onde o Mônaco meteu 3-1, ok? Que foi pela Liga dos Campeões, oitavas. E o Manchester City meteu 5-3, que jogaço, hein? Então é jogo para a equipe do Manchester City meter muitos gols, e o Mônaco também. Mônaco que dos últimos 5 jogos em casa, o over 2,5 bateu em todos, inclusive na derrota para a Inter de Milão em um amistoso. Então é jogo para sair bastante gols. Fora de casa, o Manchester City, o over 1,5 vem batendo tranquilamente. Então a gente vai buscar para sair 2 gols nessa partida e 6 escanteios no mínimo. E outro jogo que a gente vai buscar é o do Leverkusen versus PSV, duas equipes bem over, ok? O último confronto aqui entre eles foi lá em 1994 e foi um 5-4. O Leverkusen, que dos últimos 5 jogos aqui
aqui. O over 1,5 bateu em todos e a equipe do PSV, o over 2,5 bateu nos últimos 4 jogos e o over 1,5 bateu em todos. É jogo para gols. Então esse jogo do Manchester City e do Bayer Leverkusen, a gente vai buscar 2 gols em ambas as partidas, ok? Meu placar exato para esse jogo do PSV e Bayer Leverkusen, eu vou chutar um 3-2 Bayer Leverkusen, e o jogo do Manchester City versus Mônaco, eu vou chutar um 3-1 Manchester City, hein? Bem favorável, acredito que tá legal, placar exato também dá sim pra gente buscar, porque esse jogo do Leverkusen vai sair bastante gol, espero que sim. Então bilhetinho com odd 1.50 bem favorável e dá sim pra gente buscar esse win. Ainda pela Liga dos Campeões, a gente tem nada mais, nada menos que Barcelona e PSG. Que jogaço, o jogo mais esperado aqui dessa Champions, últimos confrontos entre eles. Foi na temporada passada, onde a equipe do PSG meteu 4-1 no Barcelona, isso mesmo. 4-1 no Barcelona, cara, um verdadeiro massacre aí, o que o PSG fez contra a equipe do Barcelona, foi surreal. Meteu 4-1, e claro que custou caro por conta da expulsão de Araújo. Barcelona começou ganhando em casa, teve a expulsão de Araújo e depois tomou 4 gols aí do PSG. E o mais engraçado aqui, que o Barcelona tinha ganhado no jogo da ida, na casa do PSG por 3-2. Outro jogaço. Então esse confronto é para gols, não tem o que falar. Últimos 5 jogos entre eles, todos bateram ambas marcas e o over 1,5 bateu em todos, e 4 deles aí bateu a linha de over 3,5, para você ver que é um confronto bem over. Cartão também vem saindo bastante, escanteio é confronto que vem saindo tudo, cara. É tanto que para esse jogo eu vou buscar o over 1,5, eu vou evitar a questão de resultado, a favor do PSG, a favor do Barcelona, não, a gente vai ficar de fora nessa questão. O importante é sair gols. Vamos buscar o over 1,5, 2,5 cartões na partida. O último confronto mesmo na casa do Barcelona saiu mais de 3,5 cartões. Então é jogo pra gente buscar cartões, cara. Então over 2,5 cartões e para sair no mínimo 3 escanteios no primeiro tempo. Essa linha também vem batendo tranquilamente, hein? Então over 1,5, 2,5 cartões e para sair no mínimo 3 escanteios no primeiro tempo. Odd 1.60. E o placar exato, o que a gente faz? Cara, como a gente tem que escolher um placar exato e esse jogo não tá com cara de empate, tá com cara que ou o Barcelona ou o PSG vai vencer, eu vou buscar a atual fase do Barcelona, que jogando em casa vem muito bem, ok? E o PSG fora de casa deu algumas osciladas, perdeu para o Olympique de Marseille, ganhou de 1-0 do Nantes, perdeu para o Chelsea 3-0, então a gente vai buscar um pouquinho de favoritismo a favor do Barcelona. Eu vou chutar um jogaço, eu vou chutar 3-2 Barcelona, jogo para sair bastante gols. Eu posso estar errado, posso, mas é um confronto muito legal e eu quero ver esse jogo, cara. Eu quero ver o que vai acontecer nesse mega confronto entre Barcelona e PSG. Lamine Yamal contra Kvaratskhelia contra Dembélé, só jogaço, hein? Só jogaço. Então é isso, bora lá fazer mais um bilhete. E para finalizar, temos o Arsenal jogando em casa contra a equipe do Olympiacos e também temos o Borussia Dortmund jogando contra o Atlético Bilbao. Só jogaço para esse confronto do Arsenal. O Arsenal é favorito a vencer, ok? Bem provável que o Arsenal vença, apesar de alguns jogos aí entre Arsenal e Olympiacos amistosos. O Arsenal perdeu para o Olympiacos, mas jogando em casa o Arsenal vem muito bem. Jogo contra o Manchester City mesmo, apesar de ter tomado um golzinho no início, o Arsenal atacou e empatou a partida e poderia ter ganho, finalizou bastante, teve bastante ataque. Então esse jogo é pro Arsenal vencer, por isso eu vou de vitória seca do Arsenal e para ele meter 4 finalizações no primeiro tempo. E o jogo do Borussia Dortmund Atlético Bilbao, a gente vai buscar favoritismo do Borussia Dortmund, vamos buscar um golzinho da equipe da casa e buscar para a equipe da casa, o Borussia tem no mínimo 2 escanteios aí na partida. Juntando
do jogo do Arsenal com do Borussia, a gente tem um bilhete com odd de 1.52, bem simples, um bilhete bem fácil de dar win. Gostei desse bilhete. Claro que o bilhete que eu tô mais animado é o do PSG e Barcelona, ok? Mas esse bilhete do Arsenal tá bem legal mesmo, cara. Então, um bilhetinho bem favorável. Meu placar exato pro jogo do Arsenal, 3-0 Arsenal. E meu placar exato pro jogo do Borussia Dortmund versus Atlético Bilbao, eu vou buscar 2-1 Borussia Dortmund. Borussia Dortmund meter 2-1 na equipe do Atlético Bilbao, ok? Borussia que vai jogar em casa joga muito bem. Acredito que vença aí a equipe do Atlético Bilbao. Então, bilhetinho com odd 1.52, bem favorável, bem legal, e dá sim pra gente buscar esse win, cara. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo, pois tem vídeo todos os dias com palpites para vocês, ok? Então, até o próximo vídeo, forte abraço, fique com Deus, valeu e fui, tropinha!